Bom dia para você que está ouvindo o programa Fala Cidadão aqui na Rádio Costa do Sol. Eu sou o Pablo Custódio, da assessoria de imprensa do Sindicato de Servidores Municipais de Araruama. Começa nesse momento o quadro A Voz do Servidor. É o SSMA, levando até você informações importantes para o servidor público municipal araruamense, para você, morador de Araruama. Hoje eu recebo mais uma vez ele, que sempre está aqui participando com a gente do quadro do sindicato, trazendo informações muito importantes sobre saúde. Dr. Cid Maggioli. Bom dia, Dr. Cid. Bom dia, querido amigo Pablo. Bom dia, queridos ouvintes da 560, Rádio Costa do Sol. Essa rádio que é uma parceira nossa, né? A gente fica muito feliz em mais uma vez estar aqui no programa. Dr. Cid, hoje nós vamos falar sobre doenças que os homens têm uma probabilidade maior de ter. Doenças que o senhor classifica como importante para o homem ficar atento, às vezes no dia a dia da pessoa, que ela só trabalha, fica sem tempo, até percebe alguma alteração no corpo, mas não dá muitas vezes aquela atenção que precisa para algum problema que a pessoa possivelmente possa ter e não deu atenção para isso. E Dr. Cid, então a pergunta que eu faria é a seguinte: quais são as doenças que o trabalhador, que o homem precisa ficar atento? Amigo Pablo, são várias doenças que infelizmente incidem no nosso sexo, o sexo masculino. Mas a gente não, antes de entrar propriamente no problema da próstata, problema das prostatites, né? A gente não pode deixar de falar sobre a hipertensão arterial, sobre a diabetes. Isso daí são doenças que incidem não só no homem como na mulher e são fundamentais para a saúde do trabalhador. É importantíssimo. Por isso a importância de se fazer um exame bem feito de admissão, um exame periódico, que isso faz parte da NR7, das normas regulamentadoras do trabalho. Isso quer no setor privado, no público. Eu debato muito isso porque é importante, amigo. É muito triste a gente atender um trabalhador que tanto tempo se dedicou à sua labuta, portador de uma hipertensão arterial, já numa fase bem avançada, prestes a ter um derrame, ter um AVE isquêmico, hemorrágico, AVE acidente vascular encefálico. Então, é fundamental para a saúde do trabalhador, seja homem ou mulher, esse carinho que você tem que ter com a sua própria saúde. Mas com o tema, né, que nós trouxemos hoje, é a saúde do homem, a gente tem que começar a falar desde criança. Desde a criança. Quantas mães, quantos pais levam o seu filho no médico porque não sabe se a criança tem fimose ou não? Não conhecem o que é fimose. Então, a primeira coisa, vamos falar sobre fimose. Fimose é quando o pênis não expõe a glande. O que é isso? É aquela pele na extremidade do pênis em que, quando no banho, a mãe puxa a pelezinha do pênis e não expõe a glande, ou seja, a cabeça do pintinho. A cabeça do pênis, quando não fica exposto, isso aí é uma fimose. Logicamente que existem medicações, umas pomadas, que para poder tentar soltar. Mas se isso daí não corrigir, é cirúrgico. Então a importância da mãe, do pai, levar o seu filho a um pediatra e atentar para esse detalhe. Outra coisa importantíssima chama-se criptorquidia. É a saúde do homem também. Eu estou vendo desde lá de dentro, lá de baixo, desde a infância. A criptorquidia são os testículos fora da bolsa escrotal. Então, a bolsa escrotal, o pessoal chama o saquinho, né? Fica sem os testículos, que muitas das vezes estão lá em cima do abdômen e não desceram até a bolsa escrotal. E isso daí é uma das causas muito grande de infertilidade. E quais são as outras doenças também que é importante para o homem ficar atento e às vezes até a própria mãe do menino, né, na fase da infância? Pablo, nós temos, como eu falei para você, várias doenças que podem incidir, né, no aparelho geniturinário, né? A infecção urinária é muito comum em criança. Principalmente, né, na menina. Mas o menino também pode ter infecção urinária. Por que na menina é mais comum a infecção urinária do que no menininho? Porque a distância entre o ânus e a vagina é muito menor do que do ânus até a uretra do menino, porque tem ali o pênis, entendeu? Mas existe uma incidência muito grande de infecção urinária em menino também. Então, quando a criança também apresentar febre, dor, principalmente nós chamamos a disúria, a criança começa a urinar e chorar muito, isso aí é um sinal bem característico da infecção urinária. Então é importante, nossos queridos ouvintes da 560, é importantíssimo o pai e a mãe levar a criança periodicamente. O pessoal do PSF, né, que moram mais na zona rural,
o posto de saúde da família, o PSF, nos postinhos, é importante ter esse acompanhamento. Bom, mas chegando mais na fase adulta, nós temos algumas doenças interessantes, que é a orquite. A orquite é uma inflamação a nível de testículo. Eu peguei um paciente com uma orquite por andar de bicicleta, que cava muito ali o cilindro da bicicleta, o local onde que a pessoa... Então, fez uma orquite, uma inflamação, né? Nós também temos também, uma coisa chamada prostatite. Já no homem, a partir de 40 anos, é uma inflamação da próstata. E isso daí é importante também ser avaliado pelo urologista, primeiro para o clínico. Aí, se o clínico não tiver condições técnicas, né, de fazer um diagnóstico, de tratar, encaminhá-lo para um urologista. Infelizmente, nós enfrentamos muito preconceito, né? A mulher, ela tem o hábito de se tratar, ser avaliada periodicamente, né, com um ginecologista. Nós homens não. Nós temos um preconceito tão feio, né? Tem uma certa resistência, né, do homem procurar um médico para solucionar problemas que ele possa ter na sua região genital. Isso é muito comum. Pois é, vai pensar logo no exame de próstata, né, de ser tocado. E hoje nós temos, né, exames laboratoriais bem confiáveis, que é o PSA, né, PSA livre total, para poder mostrar de fato como é que anda o funcionamento da próstata, né? E isso aí é importante colocar isso, porque uma gama muito grande de companheiros nossos trabalhadores nunca foram urologistas, já chegaram aos seus 50, 60 anos, estão se aposentando e quando começa a ver um sintoma urinário, diminuição do jato urinário, ou levantar várias vezes de noite para urinar, 2, 3, 5 vezes, aí que pensa, eu posso estar com problema de próstata. E quando procura o urologista, infelizmente já está com uma doença bem avançada. Então, Suicídio, é muito importante o homem ficar atento ao seu corpo e também procurar um especialista. Com certeza, Pablo. Nós temos aí diferenças, né, fundamentais. A doença que incide na próstata não é só o câncer de próstata. Nós temos também o que nós chamamos uma hipertrofia benigna de próstata. Qual a diferença dos dois? A hipertrofia benigna é quando hipertrofia, aumento. Então, é um aumento benigno, ou seja, não tem nada a ver de maligno da próstata. Então, com isso, esses sintomas que eu falei para você inicialmente, de a pessoa levantar várias vezes para poder urinar, ter o jato de urina mais fino, isso daí não são sintomas de câncer de próstata. Isso daí, muitas das vezes, é uma hipertrofia benigna de próstata que tem tratamento. E o câncer de próstata também pode apresentar sintomas semelhantes, então eles precisam ser afastados, preventivo. Quando a pessoa faz um preventivo ginecológico, ou seja, você previne não de doença sexualmente transmissível, você vai fazer o preventivo para poder afastar a hipótese de ter algum câncer de colo de útero, isso na mulher. No homem, esse preventivo é a nível do exame PSA. E quando há uma necessidade, o urologista sim vai dar um toque, porque pelo toque ele vai sentir se a próstata está hipertrofiada, se a próstata está bem delimitada ou se tem abaulamentos, ou seja, com nódulos, e também os exames também por imagem. Nós temos a ultrassonografia pélvica e temos a ultrassonografia transretal. A mulher faz a ultrassonografia transvaginal, ou seja, dentro da vagina, porque fica mais fácil você visualizar os órgãos femininos, trompa, ovário, útero. Já no homem, é importante, quando há essa indicação, de fazer uma ultrassonografia transretal, porque entrando pelo ânus fica mais fácil você ver o assoalho da própria próstata. Bom, outro tema também seria interessante a gente falar, doutor Cid, é o seguinte, é sobre infertilidade, que geralmente quando a pessoa tem alguma impossibilidade de ter filhos, primeiramente se associa ao que a mulher pode ter algum problema, mas poucas pessoas também voltam sua atenção para o homem, que também pode ser o indivíduo que tem incapacidade de, numa relação, de ter um filho. Então, o que a gente poderia falar sobre infertilidade? Pablo, incide muito, isso aí é uma pergunta bem pertinente também. Primeiro de tudo, as pessoas confundem infertilidade com disfunção erétil. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A infertilidade é justamente a impossibilidade do homem gerar um filho, né? Por ter problemas mais variados possível, a quantidade de espermatozoides diminuídos,
Quer dizer, o volume até ejaculado pode ser até normal, mas a quantidade de espermatozoides podem estar extremamente diminuídos. Ou então, os espermatozoides podem estar danificados. São os espermatozoides não viáveis para fertilização, mas a quantidade de sêmen que é ejaculado normal, a quantidade normal. E esse indivíduo, por ter essa quantidade de espermatozoides, né, diminuídos, é incapaz de haver uma fecundação, né, quando mantém um coito, uma relação sexual com a sua esposa, ou por aí vai. Então, isso daí é infertilidade. A disfunção erétil é a dificuldade do indivíduo de manter o pênis ereto, daí dificultar uma relação sexual. A gente fala com uma tranquilidade muito grande isso, né? Numa rádio que tem uma audiência incrível da 560, porque isso está muito relacionado na qualidade de vida, Pablo. Muitas pessoas, muitos homens de 50 anos, 45 anos, deixam de ter uma função, uma atividade sexual por vergonha de procurar um médico e dizer: amigo, eu tô com um problema de ereção. São esses preconceitos bobos e que a gente tem que terminar aí. O que acontece? Então a mulher fica insatisfeita, porque muitas das vezes a mulher mais jovem e a mulher ainda numa idade sexual ativa, e o seu parceiro, o seu marido, não tem condição de ter uma ereção capaz o bastante para poder manter relação. E isso começa a ter problemas seríssimos familiares. Então fica nosso alerta aqui: a disfunção erétil tem sim, ela tem, com certeza, um tratamento eficaz. Hoje existem medicações imensas que ajudam a disfunção erétil. É óbvio que tem que procurar um médico. Aos nossos queridos amigos ouvintes, é importante procurar um médico, um clínico e um urologista, se assim for necessário depois, para poder saber a causa da disfunção erétil. A gente tem que saber também a causa, tratar a causa e a consequência. Com certeza, meu amigo, posso afirmar para você, 98% das disfunções eréteis tem tratamento, e um tratamento bem eficaz. E quanto à infertilidade, é necessário que o amigo ouvinte, aquele nosso companheiro, nosso trabalhador, procure de fato um serviço especializado. Um urologista, depois ele vai com certeza encaminhar para um médico especialista na problema da fertilização. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Dr. Cid por trazer esses esclarecimentos muito importantes para a saúde do homem. Você, homem, então, fique atento aí às dicas do Dr. Cid sobre o seu corpo e sobre a importância de você buscar tratamento especializado. Dr. Cid, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro A Voz do Servidor, nessa parte intitulada Saúde Trabalhador. Você tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Cid? Você quer sugerir algum tema para a gente falar aqui nesse espaço chamado Saúde do Trabalhador? Você pode, é só enviar uma mensagem através do e-mail comunicação.ssma@gmail.com comunicação.ssma@gmail.com. Você também, que é amigo do sindicato no Facebook, pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta através de mensagens do Facebook. E antes da gente terminar o quadro de hoje, nós vamos naquela parte em que o servidor tem sua voz garantida aqui no quadro do sindicato, do A Voz do Servidor. Vamos ter a participação do servidor Paulo Vicente Ferreira, conhecido como Paulinho Xuxa, que vai trazer sua mensagem aqui pelas ondas da M560, naquela parte do quadro sindicato, chamada A Voz do Servidor. Bom dia, Paulinho. O espaço é seu, a voz é sua. A Voz do Servidor. Bom dia a todos, a equipe da Rádio 560, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao Pablo Custódio, assessor de imprensa do Sindicato dos Servidores Municipais. Eu queria agradecer mais a oportunidade aqui mais uma vez e queria saudar o nosso presidente do IBARMA, senhor Augusto César, pelo desempenho e a função que lhe deram nesse momento, e vendo o seu desempenho com toda a sua equipe e a sua luta, a sua bravura em querer oferecer ao funcionalismo o melhor. E gostei do atendimento, a disciplina e a maneira que está sabendo se conduzir. Um abraço a todos, a Rádio Costa do Sol e de todos os amigos dos servidores do Sindicato Municipal de Araruama. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho, pela sua participação aqui no quadro Sindicato. Eu quero, antes de encerrar o quadro do sindicato, deixar o telefone do SSMA para você. É o 2665-6273. Através dele, você pode se informar sobre todas as atividades do seu sindicato, também se informar sobre filiação, sobre tudo o que você quiser.
Vale lembrar que o quadro do sindicato volta na próxima segunda-feira, aqui dentro do programa Fala Cidadão. Eu desejo que até lá sua semana seja excelente. Deixo aqui o abraço do Pablo e até a próxima.